a situação do ser humano, a realidade do ser humano, a fragilidade, como nós ficamos totalmente destemperados quando recebemos uma notícia que nos choca, que nos impacta. Agora, é interessante que esse salmo, nesse salmo não é citado o autor, mas esse autor ele está descrevendo o caráter desse poema e sua aplicação para qualquer pessoa que esteja angustiada, qualquer pessoa que esteja aflita e que derrama o seu coração diante de Deus em oração. Então, devido à alusão da situação de Jerusalém e o choro dos prisioneiros, esse salmo é atribuído ao tempo em que o povo está findando o tempo de exílio. Estamos aí nos finais do tempo de exílio. O povo está lembrando de Jerusalém destruída, o templo destruído. E o salmista, então, ele não somente expressa a experiência pessoal, angustiosa do seu coração, mas também como ele mesmo participante das tristezas desse povo. É incrível como ele está sofrendo toda a angústia desse momento tão cruel para a vida do povo, e ele como um dos exilados. Então, dos versículos 1 a 11, nós vemos o relato como um grito angustiante de socorro e desespero, revelando a fragilidade do homem. Veja os versículos 1 e 2. Ó Senhor, ouve minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o rosto quando estou angustiado. Inclina os ouvidos para mim quando eu clamar. Ouve-me depressa. Então nós estamos vendo a oração angustiante de um homem que está sofrendo por ver a situação do exílio, lembrando da situação da sua nação. É a invocação de um coração angustiado para que o Senhor ouvisse a sua oração, ouvisse o seu clamor. Dos versos 3 a 5, ele diz assim: pois meus dias desaparecem como fumaça e os meus ossos ardem como brasas. Meu coração está ferido e seco como a erva, por isso até me esqueço de comer. De tanto gemer, meus ossos se apegam à pele. Agora ele está derramando o coração dentro dessa oração, dizendo que os seus dias se passavam e se transformavam como uma fumaça, como algo que estava desaparecendo, sumindo do seu controle. Seu coração, ele está sentindo que, como se o seu coração perdesse a doçura, o vigor. E ele então se compara com uma erva que foi cortada e está ali secando, queimada, ressequida pelo sol. E ele diz: eu não tenho nem vontade de comer, não tenho apetite. E o resultado de toda essa situação, realmente emblemática para ele, é que ele diz: meu corpo está consumido, eu estou somente com pele e ossos. Agora veja o versículo 6 e 7. Sou como um pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e fico como um passarinho solitário no telhado. Ele está apresentando aqui dois animais, né? O pelicano e a coruja, duas aves que são extremamente solitários. Você não vê pelicano em bando, você não vê corujas em bando. Eles são solitários, e é como ele está vendo. E não somente ele está acrescentando o deserto, a solidão,
ele não somente estava desanimado, mas ele não estava conseguindo dormir, e nessa sua insônia, ele se via como um passarinho solitário, pulando no telhado. Agora, nos versículos 8 a 11, ele diz assim: meus inimigos me afrontam todo dia, os que estão furiosos comigo me amaldiçoam. Tenho me alimentado de cinzas e misturado minha bebida com lágrimas, por causa da tua indignação e da tua ira, pois tu me levantaste e me lançaste para longe de ti. Meus dias são como a sombra que declina e vou murchando como a erva. Além da angústia, da tristeza, as preocupações, ele está falando, ele acrescenta isso aos ataques externos, os insultos, as afrontas, as intensas maldições que estavam lançando sobre ele, sobre o povo. O seu Shedd, num comentário desse verso, ele diz que pior do que ficar sem amigos é ser alvo constante de inimigos ferozes. Seus gemidos, como ele diz aqui, seus gemidos eram acompanhados por choro. Ele estava misturando o alimento dele, ele não sentia prazer nenhum, ele assemelha a cinza, como se estivesse comendo cinzas. Claro que ele não estava comendo cinza, mas o sentimento dele é que nenhum alimento o apetecia, e até aquilo que ele bebia se misturava com as suas lágrimas. E o sentimento tremendo do coração dele, ele exclama no versículo 10: por causa da tua indignação e da tua ira, pois tu me levantaste e me lançaste para longe de ti. Ele está sentindo totalmente separado de Deus, como se Deus o tivesse abandonado. Então essa sua tribulação, esse isolamento é visto como, ele vê como se a ira de Deus estivesse contra ele mesmo. E ele não via em si mesmo força para resistir. Agora, dos versos 12 a 28, ele passa a revelar a imutabilidade de Deus em relação à fragilidade do homem, com dois enfáticos mas tu. No versículo 12 ele diz: mas tu, Senhor, está entronizado para sempre, teu nome será lembrado por todas as gerações. E no versículo 27 ele diz: mas tu és o mesmo e teus anos não terão fim. Ele está mostrando exatamente o contraste de toda a fragilidade dele diante daquela situação angustiante, para mostrar nesse cântico, nesse salmo, como Deus é diferente. Ele diz: eu sou assim, fragilizado, sem fome, pele e osso, angustiado com tanta perseguição, com tanta dor, com tanta... Mas tu, porém, Senhor, o Senhor não é assim. Deus é imutável. Deus não muda em tempo algum. Por isso, independente das tendências enganosas do meu coração, eu posso crer nas promessas de Deus, porque elas são certas. Mesmo a despeito de que eu esteja entendendo que Deus está sendo negligente para o meu aparente sofrimento, ou mesmo real sofrimento, Deus, Ele firma as suas promessas e Ele não muda em tempo algum.
Veja os versículos 12 a 14, ele diz: mas tu, Senhor, estás entronizado para sempre, teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é tempo de te compadeceres dela. Sim, o tempo determinado já chegou, porque teus servos amam até suas pedras e se compadecem por causa de sua ruína. Aqui, ele está entendendo que os anos do exílio, depois de tantos anos do exílio, ele está revelando que o tempo de restaurar Jerusalém, de restaurar o povo, chegou. O tempo que os profetas determinaram, através das profecias quanto ao exílio, acabou, cessou. Ele crê realmente que o Senhor, que predisse lá em Êxodo capítulo 3, versículo 5, quando Moisés pergunta, e quem é o Deus? E ele diz: diga para o povo que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó que tem enviado, e que esse Deus é Deus de geração em geração. Ele não vai mudar, ele vai continuar sendo o libertador do povo, ele continua reinando soberano, e que ele vai se levantar cheio de misericórdia e compaixão, e que o tempo da restauração predito por ele chega. Possivelmente nós, à semelhança do salmista, muitas vezes ficamos ali desorientados, porque aquilo que eu quero, no dia que eu quero, no momento que eu quero, não acontece. E nós então achamos que Deus se esqueceu, que Deus negligenciou. Mas Deus tem o tempo certo, Ele age sempre na hora certa. E é interessante que o salmista diz: Senhor, o tempo chegou. Aquilo que os profetas profetizaram com relação aos 70 anos de exílio na Babilônia cessou. E por que eu creio que ele disse que havia cessado? Ele diz: porque os teus servos amam até suas pedras e compadecem por causa de sua ruína. Porque o povo não estava mais lamentando por si mesmo, ó Senhor, mas estava se lamentando pelas ruínas de Jerusalém, pela saudade que eles estavam de estarem na sua nação, no templo, vendo a cidade reconstruída. Dos versículos 15 a 18, nós estamos vendo o salmista dizer assim: as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar Sião e se manifestar em glória, atendendo a oração do desamparado e não desprezando sua súplica, escreva-se isso para a geração futura, para que um povo que será criado louve o Senhor. É interessante que nesses versos ele vai abordar o efeito que essa restauração de Deus sobre o seu povo e sobre a sua nação vai ter sobre a humanidade, sobre todos os povos. O que ele está dizendo é que quando o tempo realmente estiver cumprido para o santo lugar ser restaurado, então todos os homens de todas as nações com temor vão se prostrar e reverenciar o nome e a glória do Senhor, porque isso seria realmente revelado na recriação, na restauração de Sião. E mesmo diante desse quadro, ele cria, que Deus se manifestaria em fidelidade, em compaixão, como resposta às orações dos exilados, e isso seria lembrado nas gerações futuras. Ele diz: escreva-se isso para que a geração futura, para que um povo que será criado louve o Senhor.
Agora, nos versos 19 a 22, ele diz assim: pois olhou do alto do seu santuário, o Senhor olhou dos céus para a terra, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e seu louvor em Jerusalém, quando se congregarem os povos e os reinos para prestar culto ao Senhor. Nesses versos, então, o salmista está expondo a mesma natureza libertadora de Deus que ele conhecia por todos os relatos que ele havia cantado através da libertação do povo do Egito, o mesmo Deus. E ele então está comparando o cativeiro no exílio com a ação de Deus na escravidão do Egito. Veja, o versículo 19, ele diz: pois o Senhor olhou do alto do seu santuário. O Senhor, lá em Êxodo 3:7, ele diz: olha, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor. Veja o versículo 20, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os condenados à morte. No versículo 7 mesmo de Êxodo 3, ele diz: eu ouvi o clamor, eu ouvi o gemido, o clamor do povo, e desci então para libertar. E aí nos versículos 21 e 22, ele diz: a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, para que o nome do Senhor fosse anunciado. Ele cria nessa libertação, ele cria nessa restauração, ele cria em toda essa reestruturação, porque Israel continuava sendo o povo escolhido por Deus para anunciar às nações que o Senhor é Deus. E ele diz: o nome do Senhor será anunciado e o seu louvor quando todos os povos se reunirem para prestar culto ao Senhor através do testemunho do povo de Deus. Agora, dos versículos 23 a 28, ele diz: ele abateu minha força no caminho, abreviou meus dias. Eu clamo: meu Deus, tu cujos anos se estendem a todas as gerações, não me leves na metade da minha vida. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. E ele vai continuar: eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles envelhecerão como uma vestimenta, tu os mudarás como roupa e assim ficarão, mas tu és o mesmo e teus anos não terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros e a sua descendência ficará firmada diante de ti. Agora vemos o salmista nesses últimos versículos do Salmo, mostrando de uma maneira muito clara, mais uma vez, o contraste entre a fragilidade do homem e o poder e imutabilidade de Deus. Quando nós olhamos os versos anteriores, o que realmente o salmista está mostrando o que eu creio que ele está querendo mostrar é a diferença entre a brevidade e a angustiante, em muitos casos, a vida humana, e a glória estável e compassiva de Deus. E nesse salmo eu posso ver mais uma vez que Deus não toma o culpado por inocente. Aquele povo que ele escolheu através de Abraão, aquele povo que ele libertou da escravidão do Egito, um povo que ele disse que era a menina dos seus olhos, um povo que ele chamou para ser cabeça e não cauda.
Um povo que Ele chamou para ser testemunha, a proclamar para todas as nações, abençoar todas as nações. Esse povo foi para o exílio por causa da sua rebeldia. Apesar de todo o amor pelo seu povo, Deus os enviou ao cativeiro. Eles estavam ali, como diz o profeta Jeremias, 70 anos escravizados. E a segunda lição bem interessante que eu vejo é que o Senhor, Ele cumpre o que promete. Por isso, eu preciso escolher, cabe a mim escolher entre a bênção e a maldição. Deus colocou a bênção e a maldição para aquele povo, mas Ele escolheu a maldição. Mas mesmo assim, o Senhor continuou amando aquele povo e resgatando, restaurando aquele povo, porque daquele povo viria o Messias, o meu Salvador, o meu Senhor. Fica assim exposto que a natureza inalterável de Deus não fica presa ao tempo. O mesmo Deus que amou, ouviu, desceu para libertar o povo do Egito, é o mesmo povo que Deus amou e desceu para lhe tirar mais uma vez de uma outra escravidão, agora no exílio. Em todo tempo o Senhor está olhando com misericórdia, graça e compaixão para livrar, para restaurar, para reconstruir aqueles que estão se sentindo do exílio. Os versículos 23 e 24 eu gostaria de ler mais uma vez. Ele abateu minha força no caminho, abreviou meus dias. Eu clamo, meu Deus, tu cujos anos se estendem a todas as gerações, não me leves na metade da minha vida. Diante da exposição de que a sua própria fraqueza o tinha impedido de alcançar o seu objetivo, estava ali no exílio, ele clama a Deus, o salmista está clamando a Deus, a um Deus que não conhece as experiências que ele experimentou. Ele diz, tu cujos anos se estendem a todas as gerações. Ele está dizendo, Senhor, permita, tu que cujos anos se estendem a todas as gerações, não abrevie, não me leves da metade da minha vida, permita que eu continue sendo usável e usado pelo Senhor. Os versículos 25 e 26, desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles envelhecerão como uma vestimenta, tu os mudarás como roupa e assim ficarão. Ele está dizendo que tudo pode mudar, até a criação de Deus pode mudar, todo o universo pode mudar, mas Deus não. Deus é imutável. Ele diz, mas tu és o mesmo. Tu continuas sendo o mesmo. Isso é alguém que não pode ser mudado, nada pode ser alterado, porque é eterno. E o salmista conclui o salmo dizendo que mesmo que todas as coisas sejam reconstruídas, que haja uma nova criação totalmente diferente, Deus vai continuar o mesmo. E realmente essa é uma realidade que eu preciso tomar posse, que você, meu querido, minha querida, precisa tomar posse. As instabilidades do meu coração são constantes, mas Deus continua Deus.
Deus continua inalterável, Deus continua imutável. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu e vai cumprir. Talvez a sua angústia, como o coração do salmista, essa angústia, essa preocupação, seja porque ainda não chegou o tempo da tua libertação. Mas Deus não perdeu o controle. Deus, Ele está com os olhos bem atentos à vida de cada um de nós. Como diz Jeremias, no capítulo 29, e ali no versículo 14, ele conclui dizendo daquilo que ele prometeu: se você me buscar de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado e mudarei a tua sorte. Que Deus realmente te abençoe e que você possa ter essa mesma certeza. O salmista, ele conclui o salmo dizendo: os filhos dos teus servos habitarão seguros. Aonde? Lá em Jerusalém, na Sião, né? E sua descendência ficará firmada diante de ti. Que essa mesma esperança, que essa mesma convicção de fé esteja no meu coração e no teu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por podermos mais uma vez abrir a tua palavra e reconhecer, ó Deus, quanto falhamos, quanto eu falho diante do Senhor pela instabilidade do meu coração. Quantas dúvidas surgem, quantas dúvidas, ó Deus, procuram me tirar do foco de que o Senhor é Deus e nada o homem pode receber se do céu não lhe for dado, como diz a tua palavra em João 3,27. Ó Deus, permita que o meu coração esteja fincado, firmado, como compartilhamos no início da reflexão. Sabe, eu sei que quantas vezes o meu coração fica abalado com notícias que realmente impactam, que eu não gostaria de receber, de situações que eu não gostaria de estar passando. A terra treme e o meu corpo treme junto. Mas permita, Pai, que ele possa estar tremendo, não numa areia, mas em cima de uma rocha, na rocha que é Cristo. Porque eu sei que mesmo eu tremendo em cima da rocha, o Senhor estará me sustentando. Abençoa, Pai, cada vida que está conosco nessa reflexão. Que essas verdades expostas nesse salmo possa encontrar guarida em cada coração e encher cada coração de esperança num Deus que é imutável. Em nome de Jesus. Amém.